a gente começar os informes. Então, primeiro, queria desejar boas-vindas para todo mundo, boa noite. Primeiro, que a gente, no final a gente vai gravar essa atividade para ser postada no YouTube, no canal da LOSFAC, da UNB. No final da atividade, a gente vai liberar um formulário para os participantes poderem preencher e receber um certificado. E eu acho que é só. Aí vamos apresentar agora as palestrantes. A Daniela Rodrigues, ela é docente do curso de Terapia Ocupacional da UNB. A Flávia Mazitelli é professora adjunta do curso de Terapia Ocupacional da UNB e é coordenadora do curso de TO da UNB. E a Josenaide é docente da UNB, graduada em TO e Psicologia, coordena a Liga, a LASFAC, e nosso projeto. E agora eu queria dar a palavra para vocês. Vocês fiquem à vontade. Eu não sabia que ia ser gravado. Está sendo gravado? Boa noite, então, Anne. Boa noite. Boa noite. Quer que eu comece, gente? Por mim. A gente pode começar. Tá. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É sempre bom interagir com as pessoas nesse momento de pandemia, ver as pessoas, os videozinhos abertos. Ontem a gente teve uma reunião e foi bem legal, Agora eu estou vendo a Vanessa, ela vem conversando comigo sobre esses encontros, só que realmente eu estou bem enrolada, eu confesso. E quando ela conversou comigo, ela trouxe algumas motivações desse encontro aqui. Então, para que a gente não fique fazendo como se fosse palestra, eu acho que a gente tem que fazer de forma que seja uma conversa, uma troca, um acolhimento mútuo. E eu queria também ouvir vocês no sentido de entender de onde que veio essa motivação de vocês fazerem esses espaços, o que traz vocês até aqui. E aí a gente vai fazendo essa conversa. O que vocês acham? Para a gente não ficar só aqui falando, Ju, Flávia? O que vocês acham? Eu particularmente gostei da ideia, Como foi estar nesse projeto e, enfim, eu acho que seria bem interessante. Porque a gente chega nesse momento e tem uma motivação de vocês fazerem tudo isso, Até porque a gente possa ir construindo e chegando aí no que traz sentido, significado para vocês nesse momento, Senão a gente vai aqui ficar com alguma coisa que talvez não bata lá, Não atenda a expectativa. Então, eu vou começar falando. Sim, Dani, a gente tem uma motivação e eu acredito que vem muito do que a gente construiu na prática da Liga. Então, para quem não conhece aqui, é a Liga Acadêmica de Saúde da Família e Comunidade. A gente reativou a Liga em meados de 2018, na Cidade Sulândia. Então, pela Liga, a gente realizava atividades tanto na faculdade, então atividades... Conseguindo ouvir? Tá. Melhorou? Melhorou. Então, na faculdade, a gente realizava atividades de ensino, pesquisa e extensão, tanto para os alunos da própria faculdade, quanto para a comunidade. Então, a gente já tinha essa prática de realizar atividades no território, de promover saúde, de realizar ações de saúde. Então, Páscoa, Dia das Crianças e outras atividades, a gente se reunia em datas específicas, ia para o Sol Nascente e arrecadava alimento para doar, e fazia atividades, e chamava outros grupos, parceiros também, que a gente tem no local, no território, na rede, para poder estar ali com a gente. Então, líderes comunitários também lá do Sol Nascente, para poder colaborar, até o próprio administrador. Então, assim, a gente já vinha realizando atividades, Desde 2018. E aí, com a pandemia, a gente teve essa quebra total da rotina, Então, aí eu falo, eu como TO, e como estudante.
Então, aí, e a gente não e tinha aquela questão do medo, né, da incerteza, eu não sei o amanhã. A princípio, a gente achou que fosse algo passageiro, então vai parar por uns 15 dias, né, lá em março do ano passado. Então, a gente manteve a ideia, assim, né, a gente vai continuar nossas atividades, eu ia ficar, era o meu último semestre na graduação, então eu planejava, assim, TCC e Sol Nascente para desenvolver todas as atividades que eu pretendia antes de me formar, e aí não foi possível, né? E a gente, tá, e agora? A gente suspende tudo e como é que a gente fica dentro de casa, né? A gente, os estudantes. A gente, a UNB suspendeu o semestre e a gente começou eu digo assim, por mim, né? Eu, adoecer. Porque eu não conseguia realizar as atividades que eu tinha antes, eu não tinha atividades novas, eu não podia sair de casa, tinha a questão do sofrimento, do medo. Então vamos fazer alguma coisa? A gente tem essa nossa equipe, né? Então a gente tinha esse apoio juntamente com a professora Josenaide. E aí surgiu a ideia do projeto, de submeter, a gente escreveu, submeteu, conseguiu aprovação. E aí, então vamos fazer agora de uma forma diferente o que a gente já fazia. Então, um contexto diferente, que é um contexto de pandemia, né? A gente nunca tinha vivido. E também online, a gente não tinha experiência nenhuma em fazer atividades online. A gente fazia ali, estava ali diariamente, olho a olho. Mas para resolver as coisas de forma online, reuniões online, encontros online, a gente nunca tinha feito. Eventos grandes como a gente fez, né? Parcerias com outras universidades, inclusive, da UESC. Então, assim, para mim foi uma estratégia de saúde mesmo, de cuidado. Tanto para a gente poder ofertar, quanto para nós mesmos que estávamos organizando. Então, foi a melhor saída, eu acredito que a gente encontrou, a gente como projeto. E eu passo a palavra agora. Tá. Antes de você passar a palavra, você poderia falar uma palavra, né, para você representar isso? Eu vou anotar aqui e depois eu vou mostrar para vocês, tá? Tá. Uma palavra. Apoio. Dani, você travou aqui para mim. Travei? Travou. Mas você conseguiu ouvir? Voltou. Voltou? Tá. Consegui sim ouvir. Apoio. Já anotei. Mais alguém vai falar? Laiane. É. Eu acho que assim, foi uma experiência muito enriquecedora, né? Eu ainda não tinha assim, tido contato tanto com atividade, assim, com tantas atividades online, assim, para a gente estar desenvolvendo, procurando palestrante. Geralmente era realizada lá, presencial, na universidade. Então, a gente teve que se adaptar, e aí veio que a gente teve que assim, saber como a forma que gravava, saber que muitas das vezes o pessoal não se sente seguro em abrir as câmeras ou falar alguma coisa no chat, que às vezes bate, né, choca horário com as outras atividades. Eu acho que é isso. E a palavra? Equipe. No início foi desafiador, né? A gente se reunia e se perguntava, né? Como que a gente vai fazer acontecer? E aí a gente sabia que juntos a gente era mais forte para fazer acontecer, e falar com os palestrantes, e bolar temas dentro dos temas do edital que a gente havia submetido. Mas, assim, foi desafiador no início, depois começou a acontecer mais naturalmente, sabe? Era mais natural, acho que a gente foi criando o ritmo, então a gente já tinha determinado, assim, a Sofia fazia fly, a Laiane gravava, fulano fazia certificado,
um entrava em contato com o palestrante e foi acontecendo a ponto de chegar o dia de finalizar e a gente ainda ter atividades para fazer dentro do projeto que nem dava mais para fazer, porque já tinha finalizado. Então, foi desafiador no início, mas assim, foi uma construção. Foi lindo, foi incrível. Juntos a gente fez acontecer, deu tudo certo, né? A equipe do projeto é uma equipe maravilhosa, uma equipe super empática, sempre um ajudando o outro. Eu acho que isso implica muito para algo acontecer, né? E a palavra que eu diria assim para definir seria união. União. Eu vou dar boa noite, vou dar meu depoimento também. Eu acredito que essas atividades envolvidas, elas foram mais do que só promover saúde para a comunidade. Eu acho que nós, participantes do projeto também, tivemos muita oportunidade de estar sendo submetidos a temas e desenvolvimento mesmo, porque eu vou dar um exemplo de uma das atividades que eu queria muito ter contato com o reiki, na verdade, hipnose. E dentro do projeto eu tive a oportunidade, né, de promover uma atividade nessa linha e ter conhecimento, eu nunca tinha participado. Então, assim, mais do que estar, promovendo para o próximo, eu acho que a gente também foi contemplado com isso. Chegava a ser momentos de que... E, assim, as atividades a gente desenvolvia numa linha, mas o que não eram palestras, eram mais uma das rodas de conversa, mais momentos para a gente relaxar, para poder conversar e ter acesso ao conhecimento de uma forma mais acessível. Então, eu enxergo que, assim, eu aprendi muito com o projeto e, para mim, a palavra é desenvolvimento. E aí, quem quer falar? Eu posso falar? Claro, todo mundo pode. Aqui pode tudo. A Jéssica, as meninas, elas deram a dimensão mesmo da proposta. Nós estávamos tão acostumados a estar lá no território, como a gente falando muito na TO, e ficar confinado, em confinamento, teve um impacto muito grande na vida de todos, em todos os segmentos, né? E a ideia do projeto, mas até então, né, até a ideia do projeto, nós achávamos que em julho nós estaríamos já no Soracente. Tanto que o projeto ele foi pensado, inclusive, uma parte presencial, né? O que não aconteceu. Já tem um ano aí nesse universo online. Mas deixa eu... eles são resolutivos. A equipe da Liga, eles são propositivos, resolutivos, né? São solidários, são muito solidários. Então, você ser maestro de uma orquestra que funciona já muito bem, é muito fácil. Porque eu não precisava nem estar, eles sabem disso, né? Então, é um grupo que eu tenho que... Sou muito grata de estar junto com eles. E eu acho que eu aprendi, acho não, né? Eu aprendi muito, que é impressionante, né? Eu acho que o cenário da pandemia, ela com agravamento, inclusive, ele trouxe bastante aprendizagem, não só no universo virtual, né? Mas principalmente dessas relações que a sensação que eu tenho é que nós estamos mais interconectados.
É interessante isso, né? Então, é muito nesse sentido de uma orquestra que funciona muito bem, é muito fácil. Então, meu agradecimento à Liga, né? Pela capacidade, pela competência, pela habilidade de fazer parcerias, pela ousadia de se propor a trabalhar num projeto interinstitucional, interestadual, com quase 30 mil pessoas. Isso tem que ter muita ousadia. Então, meu agradecimento. Eu acho que a palavra é essa, agradecimento. Obrigada, Jo. Eu estou perguntando da palavra porque eu entendi que esse momento é um fechamento, né? Assim, quando eu olhei a Vanessa, veio uns flashes de alguma coisa na minha cabeça, né? Ai, Vanessa, me perdoe. Então, por isso que eu estou fazendo isso. Então, eu estou anotando aqui e a hora que todo mundo falar uma palavrinha, eu vou gerar uma nuvem para a gente ver o que aconteceu com esse grupo até aqui. Então, se alguém não quiser falar, não estiver confortável de trazer a palavra, não quiser se colocar, se puder escrever, acho que é importante, porque eu estou vendo que esse grupo é muito unido, né? É um grupo muito coeso, que trabalha muito em equipe, que compartilha e constrói junto. Então, acho que é importante ter, né, um pedacinho de cada um nesse momento. E a gente está aqui, e nós três, o privilégio de compartilhar isso, né, com vocês. Eu grudei na Jo e não largo mais, já falei isso para ela, né, não solto. Só se ela me expulsar do espaço, aí eu saio. Mas acho que as construções que vocês fazem, elas acolhem, né, as pessoas e tudo que vocês desenvolvem, né, todo esse universo que vocês acabaram de falar. E tem uma coisa que eu acho que é importante de se acolher a si mesmo, né? Então, esses momentos são importantes, porque se você não se acolhe a si mesmo, você não consegue fazer esse trabalho todo, né, orquestrado dessa maneira. E eu vejo que vocês são muito potentes, porque eu encontro algumas carinhas em outros espaços aqui. E isso é muito importante, né? Eu estava até num grupo de estudo agora, antes de entrar aqui, e a gente estava falando, né, da terapia ocupacional em si, como que a nossa profissão, ela consegue fazer, né, essa escuta, esse acolhimento, né, de entender, né, que a Jéssica não é só uma estudante ou profissional agora, né, e ela é a Jéssica, mas ela é a Jéssica que está em outros espaços e não só nesse, né, que às vezes precisa, né, de um afago, às vezes ela se coloca, é a Jéssica que é amiga, é a Jéssica que é, né, cuidadora, né, enfim, pensando aí nas ocupações e tudo que se desenvolve no seu cotidiano e na pandemia, né? Então tem essa ainda, o que você desenvolve, o que você deixa desenvolver. Então, quando você torna um espaço como esse, né, que é acolhedor, parece que você sente, é assim que eu sinto nesses espaços, que o cansaço ele não existe, porque realmente eu estava muito cansada, eu passei o dia inteiro no computador, mas agora passou, né? É aquele negócio que vem assim, tem um conceito que ele chama flow, que é quando você entra num estado de felicidade. É como se fosse isso. E aí é tudo tão gostoso que você fica motivado, né? Então, o cansaço, às vezes, ele desaparece nesses momentos. E os grupos que eu participei com a Jo, eu sentia isso, né? Então, acho que é um privilégio mesmo estar aqui com vocês, de poder fazer essas trocas, né? E aprender também junto com vocês. E eu acho que é isso que a gente tem que, né, tentar despertar no outro, né? Quanto nessa construção conjunta, a gente também
cuidar um dos outros, né? Porque a gente está numa situação difícil de pandemia, que a gente não consegue se encontrar, não consegue fazer o que a gente gostaria, não consegue estar com os amigos, com os familiares, enfim, a gente mudou totalmente a rotina, que todo mundo sabe disso, já nem precisa dizer, né? Mas esses espaços e essas estratégias, por mais que seja, tá cansativo já, né? Já começou aquele não aguento mais, mas tem uma coisinha que torna isso prazerosa, de estar junto ainda, né? Então, para a gente pensar quando tiver esses espaços, o que é isso? E trazer, né? E cultivar. Vou colocar aqui sua palavra, Jo, que é agradecimento. E a minha palavra é gratidão, não consigo pensar em outra, de motivação, vou usar. Que me desperta uma coisa que me tira de um lugar e me coloca num outro, de querer estar, de querer fazer, de querer compartilhar. Vou falar um pouquinho com vocês enquanto o pessoal vai pensando aí. Tem nem como começar sem agradecer a oportunidade de estar aqui, de ter construído. Esse ano foi um ano difícil para mim, foi muito. Tem sido para todos, óbvio, o ano passado foi, mas esses primeiros meses para mim estão sendo muito difíceis, então estou com um pouco mais de dificuldade de fazer as coisas e tá muito cansativo e muita demanda, né? Mas eu sempre, quando eu olho para essa pandemia, esse período todo de mais de um ano, né? 13 meses praticamente, né? Que a gente está vivendo assim, o que eu tenho que me trouxe de bom tudo isso, acho que foram as parcerias, né? Eu olho e vejo que a gente, desde o ano passado, né, quando a gente suspendeu o semestre, o tanto de coisa que a gente fez, o tanto que a gente caminhou junto e continua, né? Às vezes eu brinco, estava falando no início com a Jo, tá, eu vou porque eu te amo, porque é mais ou menos assim, a Jo chama as coisas, a gente não sabe nem o que quer, né? Não sabe nem, tá, mas vamos, porque é isso, a gente constrói junto e dá segurança, dá conforto, dá estímulo, né? E eu acho que a gente tem desenvolvido, acho que o que torna isso tudo possível são essas parcerias, acho que foram os meus presentes, Dani e Jo, foram os meus presentes dessa pandemia. E acho que o que vocês têm falado de cuidado, da construção de espaços de fuga, de espaços que a gente precisa para se alimentar, a gente vê que isso acontece, talvez com mais naturalidade, pela característica de vocês, né? A Jo falou tanto que vocês caminham sozinhos, e a gente, nos outros espaços da universidade, eu acho que a gente vê. Eu sempre falei isso, né? Algumas pessoas até me criticavam, falavam, você, quando eu ia falar em público e falar dos estudantes, falava, não. Era um termo grosseiro, estou tentando achar um termo mais apresentável para se falar aqui, do tipo, você puxa muito o saco, né, dos estudantes, era um outro termo. Gente, mas são diferenciados os nossos estudantes. Não adianta, assim, eu acho que tem uma característica que é peculiar, que ela é intrínseca, que é uma empatia, uma sensibilidade, uma vontade de cuidar do sentido que né, mais amplo que eu estou trazendo, né, de cuidado ampliado mesmo. Isso é muito, vem de uma generosidade, que vem de conseguir entender que o nosso lugar na saúde, ele vai além, né? Essas pequenas coisas, elas vão promovendo inclusão, elas vão promovendo
esse cuidado, ele coloca as pessoas para frente, né? E é um momento que a gente tanto precisa. Um exemplo bobo, eu estava, não é nem bobo nada, eu estava na aula terça-feira e eu não estava legal, estava cansada pra caramba, as coisas não estavam fluindo, e eu não sei falar nada, os estudantes começaram a perceber isso, né? Aí um apareceu lá, ligou a câmera, eu, ai, que bom te ver! Aí vai, tá. Começa todo mundo a aparecer, você fala, gente, sabe? Você se emociona, você fica, porque é o cuidado. Então, a hora que a gente sair desse lugar, né, de cuidar e ser cuidado, é gostoso também. Eu acho que essa sensibilidade de vocês é algo que não se aprende só na universidade, né? Vocês trazem, acho que é a característica dos nossos alunos que procuram os nossos cursos, que fazem a faculdade de Ceilândia, um diferencial, né? Hoje de manhã a gente estava discutindo no Conselho Pleno que vai mudar o nome da faculdade, pode mudar o que for, mas não vai tirar o Ceilândia de lá, porque eu acho que isso diz muito da gente, isso diz muito da onde a gente veio, da onde a gente está e para onde a gente quer trabalhar, né? Para onde a gente está virado, é para a Ceilândia, não é para Pulando, não é para lugar nenhum, é para a Ceilândia, é onde a gente está. Eu acho que todas essas características que vocês trazem, não foi que o curso é fenomenal e o curso ensinou vocês, não, acho que tem essa composição do que vocês agregam na gente, do que a gente pode dar de volta, e isso é muito, é de uma sensibilidade que não tem pós-doutorado que vai ensinar, que não tem melhor livro do mundo que vai ensinar. Isso é um diferencial para o profissional hoje, né, da saúde, num país tão desigual como o nosso. Isso é fundamental. Então, eu vejo vocês falando, é isso. Né, entender o momento que a gente está tão delicado, com essa rotina enlouquecedora, aqui trabalhando, a gente olha para fora da janela, dá desespero, né, de olhar o que está acontecendo, quando a gente olha para frente, dá mais desespero ainda. É difícil a gente buscar espaços que nos deem força para continuar, para olhar, para ajudar quem está do lado. Então, essa sensibilidade que vocês têm de perceber o que nós vamos fazer agora, que evento a gente vai fazer, né, o quanto que simplesmente o estar junto, ele traz, como a Dani estava dizendo agora, ele traz essas motivações, ele traz esse alimento que a gente precisa para continuar. Né? Tanto a formação, que ela não parou, ela está aí, né? A vida está virada de cabeça para baixo, mas a formação continua. Nesse modelo que é cansativo, não tem como negar isso, que é extenuante, que ele é deficitário, a gente não está preparado para isso. Né? A gente não tem internet adequada, eu estava aqui, né? E eu sou professora, estou aqui caindo e voltando e não sei o quê. Então, imagina. Né? Não é o ideal. Então, a gente precisa, sim, desses espaços de apoio, de suporte, de cuidado, de bem-querer e de aprendizado também. Então, é um elogio a vocês, os momentos que eu estive com vocês, os eventos que vocês organizaram, além de tudo, extremamente bem organizados na semana universitária. Um cuidado que vocês têm, é admirável mesmo. Né? Eu acho que tem a ver também com a Jo, que eu acho que ela mobiliza pessoas bacanas que estão em volta, né? Porque eu falei, nós vamos porque a gente sabe que é coisa boa, que a gente sabe que é o famoso do bem, né? Eu acho que é isso, a gente está junto. Acabei no comecinho, quem estava aí me ouviu. Tenho mais um mês difícil, aí depois eu entrego a coordenação, e aí eu quero me jogar nas coisas que me fazem bem, quero me jogar nas coisas que eu gosto de fazer, me chamem, não larguem minha mão, e aí eu quero estar mais junto também, quero construir mais com vocês. Acho que uma palavra é cuidado. Tá? Eu falei da Jo, porque a Jo que me inseriu em todos esses espaços, né? Mas a pandemia é isso, ela me deu vários presentes. E tem três que eu nunca imaginava que eu ia ficar tão próxima, porque até a gente nunca circulou nas mesmas disciplinas, né? Que é a Flávia, a Jo ainda um pouquinho em algumas, e a Andrea. Então são presentes que eu vou levar. É isso, eu só saio se vocês quiserem, senão não largo nunca mais.
Se alguém quiser falar também, algumas pessoas que estão aqui, elas não são do projeto. Aí a gente deixou a atividade aberta. Aí se vocês já tiverem participado de alguma atividade e quiserem colaborar, falando da experiência de vocês. Aí eu vou falar de uma atividade, deixa eu antes, aí eu passo a bola para eles. Como é que a aluna diz? Rasgação de seda, mas ela gosta também. Foi uma experiência fabulosa. A pandemia é um absurdo, né? Você vê um cenário tão desigual, como a Flávia falou, e se sentir impotente em tantos momentos, mas, de fato, a aprendizagem da pandemia e a possibilidade dessa conexão, desse afeto com as pessoas que estavam no nosso dia a dia, a Dani, a Flávia, a Andréa, foi impressionante. Então, eu vou retribuir aqui da mesma forma. Presente perfeito. Eu vou adicionar o presente perfeito. É como se tivesse me complementado, inclusive na profissão. Foi como terapeuta ocupacional. Eu me senti, né? Então, muito bom. E tem uma coisa que é a atividade que eu participei, que tem a ver também com a Dani, que a Dani é das práticas integrativas. Eu sempre tive muita resistência. Quem me conhece da Liga sabe que eu sempre tive muita resistência a práticas integrativas. Então, até isso, meus preconceitos se foram com relação a isso. Eu vivi assistindo a atividade, participei do Reiki com a Márcia, né? E fiquei encantada, porque ela deu um cenário teórico, uma experiência prática, e eu me vi fazendo, né, na frente do computador, o direcionamento da Márcia, né? Isso fez muita diferença para mim. Na verdade, a gente tem muito a aprender, mas a pandemia trouxe algumas coisas muito importantes para mim, mas a minha experiência com o Reiki foi fabulosa. Quando a Flávia, a Dani falava de escaldapé, eu acho que é escaldapé, viu, Flávia, o nome, chegava a me dar um frio na espinha. Eu disse, meu Deus do céu. Eu sabia que ela ia tocar nisso, porque ela leu com uma cara para mim. Eu disse, meu Deus, eu sou velha, não é possível um negócio desse. E eu já estou até admitindo os escaldapé, então chega no mundo do poço, até os escaldapé eu já estou admitindo, então está tudo certo. Então, o Reiki foi uma das experiências, assim. Não, e o silêncio dos homens, né? As duas discussões, silêncio dos homens na perspectiva dos homens e silêncio dos homens na perspectiva das mulheres. Foram as atividades também que eu fiquei muito impactada, né? Muito bom, muito bom. Eu tive, assim, de presença mesmo, tá? Bruna entrou agora, se você quiser, Bruna, contar um pouquinho da sua experiência no projeto Covid, como foi. Gente, entrei aqui de paraquedas. Estou mandando aqui mensagem paralelamente. Gente, que reunião é essa que eu tô perdendo? Ai, correria. Mas eu amei esse projeto, amei contribuir, fazer parte. Eu achei que foi muito, assim, relevante, tomou proporções que, quando a gente escreveu o projeto, a gente não imaginaria, assim, alcançar. Eu acho que todas as temáticas, assim, trouxe esse conforto, né? Tanto para a gente que estava por detrás, como para quem participou, né? De acordo com os feedbacks que a gente recebeu nos formulários que a gente disponibilizava, né? E eu achei bem interessante porque as pessoas procuravam a gente, sugeriam temas, outros temas, então, assim, foi uma construção muito coletiva. Eu não consigo olhar, assim, para esse projeto e imaginar, assim, não teve uma hierarquia, sabe? Aquela coisa pesada para a gente conduzir, ter que imaginar. Eu acho que trouxe até, assim, uma esperança em relação a gente enxergar o tanto de pessoas, assim, incríveis que a gente tem por aí, né?
que são capacitadas para poder trazer um pouco de saúde, trazer essas discussões mais sobre o cuidado, né, aquele cuidado voltado para a gente. E uma coisa assim que eu aprendi muito com o projeto é pensar saúde para mim também, porque é para a gente, né, para esse corpo que a gente convive no dia a dia, e às vezes a gente pensa saúde para o outro, né? Então, trouxe essa atenção, esse carinho e esse incentivo, assim, para a gente pensar no coletivo, mas pensar no coletivo se incluindo e nos priorizando, né? Então, foi muito bom para mim. E não foi uma experiência só aquela experiência que a gente passa, que tem que fazer na graduação por fazer, para conseguir um título, para ir para né, o Lattes, não foi, assim, foi uma coisa, uma parceria muito boa, assim, esse grupo, e eu fiquei muito feliz, assim, de participar um pouquinho, nem sempre, assim, eu consegui estar totalmente presente, quanto a Vanessa, quanto os meninos, mas consegui, assim, contribuir, né, com um pouquinho que eu participei. A palavra da Bruna. Bruna, sua palavra que resume isso que você está trazendo. Do projeto? Acho que conforto. E essa coisa do coletivo é uma maluquice, né, gente? Como que... Acho que na vida pré-pandemia, acho que a gente já sacava isso no dia a dia, né? Mas, inevitavelmente, os laços, eles se reorganizaram e alguns se fortaleceram mais, mas como que a gente é gregário, né? Como é que é impossível viver sem esse coletivo e como que é importante ter um coletivo saudável, um coletivo que se organiza para, né, para o cuidado, para o conforto, para, né, e aí todas as palavras que estão sendo trazidas aí, porque vejo o quanto que os estudantes também precisam do CA, por exemplo. Não sei o que é a vida sem o CA, é uma coisa que é um outro coletivo, né? A gente vai se interligando, acho que é super importante. Hoje eu estava recebendo no próximo bate-papo literário, que inclusive coloquei o nome de vocês lá, que eu falei, não, gente, que coisa, né? Tá lá no CIGA, a gente pediu para mulheres que escreveram textos durante a pandemia. E aí a gente recebeu, né, alguns textos, e aí para a galerinha da TO, mas para a galerinha da saúde também, como que a gente fala de coletivo e cotidiano, é isso que as pessoas falam o tempo todo, né? Eu acho que a gente depois que fizer atividade, tudo, pensar também em algo que a gente pode fazer juntos, juntas aqui, com essas abordagens mesmo, né? Falando dessas vivências, das estratégias de sobrevivência, de resistência, dos medos, dos apoios, né, dos coletivos que se desorganizaram e se reorganizaram, aqueles que surgiram. Super interessante, assim, a gente pensa como estratégia mesmo de saúde, de promoção de saúde, né? Sim. Não só a escrita e a leitura, mas o que se fala nessas escritas, né? É interessante, sim. E as meninas que você falou que tem a arquitetação do projeto e as pessoas que estão aqui, né? Foram temas assim que foi uma diversidade de temas, inclusive procuramos tratar também de forma pensando naquele ponto de discussão sempre nosso, né? Nos nossos cursos da equidade, né? Discutimos população negra, fizemos um movimento de diversidade, né? Fizemos um movimento, assim, também voltado para a possibilidade de... Não para a possibilidade, mas pensar a questão do empoderamento também, né? Isso foram atividades também pensadas nesse sentido, né? E atividades outras solidárias também. E eu concordo, Flávia.
O que me surpreendeu, o projeto me surpreendeu, e me surpreendeu a rapidez, porque foi escrito coletivamente, realmente. E foi assim, de um dia para o outro. Várias mãos, né? E isso com um propósito inicialmente para a comunidade e que acabou beneficiando foi a todos, né? Porque é o espaço que você falou, é virtual, mas é gregário. É realmente gregário. Nós somos assim, né? Isso é muito bom. Você entende, eu sou porque nós somos. Eu só sou porque nós somos. O Akibal, né, da psicologia africana. Eu só sou porque nós somos, não tem outra. Eu não existo sem vocês. Ai, que lindo. É muito... eu estou igual Caetano Veloso. E muitos desafios, né? Quando eu vi Laiane, eu vi o grupo da UNB, com 30 mil pessoas, quando o pessoal disse que tinha 23 mil inscritos naquele evento, me deu um desespero na hora, eu falei, meu Deus. E o pessoal até hoje faz autoelogios à UNB, né? É impressionante. Muito bom. A pandemia, ela possibilitou isso, né? Possibilitou outras coisas, mas o importante é agora ver o que é de bom. Fale, Jéssica. Falar um pouco das dificuldades também, né? Porque chegou um momento que ninguém queria mais atividade online. E naquele começo foi o boom, né? Então, atividade online, live, vários temas, vamos aproveitar. E aí depois todo mundo estava saturado. E eu digo até também da nossa própria equipe. Então a gente já estava cansado. E aí vinha esse cansaço, saturação. E aí uma estratégia que eu acredito que eu tenha usado nesse sentido da organização foi pensar no que eu queria para mim como atividade. Então, que atividade eu gostaria de participar? Que eu sentiria vontade de assistir, mesmo depois de cansaço, mesmo depois de trabalho, de estudos. Então, seria para aliviar a ansiedade, seria o yoga, o reiki, e várias, né, práticas integrativas, ou discutir algum tema, então, saúde da mulher, que foi muito importante quando a gente discutiu, saúde do homem. Então, assim, pensar também nos palestrantes, né? Então, pessoas que tivessem uma dinâmica para facilitar a atividade, para interagir. Eu acredito que dessa forma a gente conseguiu agregar mais pessoas, né? Porque a gente trouxe não só estudantes da universidade, quanto outros também que estavam nas nossas redes sociais, que tinham interesse no tema, que estavam precisando de um apoio, de uma roda, e se sentiam à vontade para participar com a gente. Então, assim, acredito que foi uma saída, né? Uma estratégia, porque era algo que até falava com os meninos, né, gente? É pra gente também. Vamos nos beneficiar dessas práticas, dessas atividades. A gente está se organizando, mas a gente pode utilizar. Então, a gente está... Orientações sobre o sono. Vamos colocar em prática na nossa rotina, no nosso sono também. Ô, Jéssica, eu não sei se você lembra do primeiro vídeo que eu até compartilhei. A Flávia também fez um vídeo também. Mas a Dani fez um de cotidiano. E eu ainda lembro que quando eu comecei, eu acordava, não tomava banho, fazia qualquer coisa e ia para a frente do computador. Então, aí depois da orientação, eu passei a acordar, tomar banho. Então, ia de qualquer jeito, né? Tirar o pijama, né, Ju? Exatamente. Se arrumar, procurar um lugar, coisa que eu não fazia, não estava nem aí e tal. Engraçado isso, porque eu estava tão angustiada, assim, falei, gente, o que eu vou falar? Não tem nada para contribuir nisso, né? E aí, assim, como é um pedido da Jo, né, vem, né, das pessoas, assim, a gente não pode negar, né? Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, tal. Aí, pô, fiz uma coisa simples, bem simples. Mas um monte de gente veio me falar da questão do pijama, da questão de se arrumar, né, da questão de, pelo menos, sair, né, porque
a cozinha virou ambiente de trabalho, o quarto virou ambiente de trabalho, tudo virou ambiente do trabalho, e isso não é saudável, né? Então, é mudar um pouco, né, essas estratégias e fazer uma coisa simples. Eu também ficava de pijama, né? Depois falei, não posso ficar de pijama o dia todo. Então, eu também fiz falei, tem que praticar. E foi muito engraçado. Eu recebi muita mensagem falando do pijama, de trocar de roupa, né? De mudar de espaço. Sim. E foi assim. Falei, gente, e era uma coisa que fez diferença, né? Para mim fez diferença quando eu comecei a aplicar também, né? Mudar um pouco. E eu acho que tá essas tudo muito coisas misturado. são também um sinal da nossa saúde. Não sei se vocês reparam isso, né? Para mim, eu conversando com outras pessoas e lendo também sobre o que a gente tem se produzido aí durante a pandemia, é extremamente natural a gente viver numa oscilação, né? De sentimentos, oscilação de humor, oscilação, né? É uma montanha russa e que até a gente tem que ficar de olho para quando ela descer, a gente ficar pouco tempo lá embaixo, quando ela subir, a gente também não ficar muito tempo na euforia, tem que ficar de olho nos sinais. Para mim, os meus sinais são esses. Quando eu acordo, eu nunca fui a pessoa de arrumar a cama, mas agora, na pandemia, eu vivo dentro de casa, se minha casa não estiver minimamente, não vou nem mostrar como é que tá minha mesa aqui, que eu vou passar vergonha, mas assim, minimamente ela tem que estar ajeitada. Quando eu começo a não querer arrumar minha cama, quando eu começo a assumir mais, não ter muita paciência para ficar falando com as pessoas, né? Porque é 1 milhão de grupos, a gente se enfiou em 1000 grupos, 800 mil reuniões por dia. Quando eu começo a querer fugir de tudo, porque por mais cansada que eu esteja, eu estou feliz de estar aqui, né? Então, são sinais. Estava até conversando com a Dani, colega assume e fala, gente, está muito tempo sumido. Não tá, tudo bem, a gente tem altos e baixos, mas esse baixo está durando muito. Será que tá tudo bem? Será que não está? E começa a fazer as contas. Olha, tem contato do fulano, não tem contato do fulano. Então a gente começa a se cuidar também, percebendo como é que a gente oscila, né, na nossa rotina. Acho que a rotina ela virou mais do que nunca algo que é estruturante da nossa saúde. Sempre foi, mas agora, quando a nossa rotina ela diminuiu demais, né, ela está muito mais restrita e muito mais simples, pequenas modificações ali, elas impactam demais no nosso humor, na nossa qualidade de vida, no nosso bem-estar. Então, para mim, é sinal. Assim, quando eu vejo que, nossa, eu estou há 3 dias com aquela louça ali, olhando e falando, negócio, não estou muito bem. É hora de ficar atenta a mim mesma, tomar né, quando eu fico enrolando para não fazer nenhum mínimo de um alongamentozinho, de né, não olhar muito para mim, falar, estou na fase down, preciso dar uma chacoalhada aqui. É muito interessante como que ficou mais fácil observar na rotina, porque ela está mais pobre, né? Então a gente, mais pobre, eu digo, de quantidade de atividade, né, que a gente faz, tudo, de contatos. Então é mais fácil identificar, falar, a gente finge que não está percebendo, mas a gente percebe quando o negócio não está bom. Verdade, Flavinha. Me identifico muito com isso que você falou. Teve um dia que eu estava muito estressada mesmo, assim, para fazer as coisas da faculdade, tinha muita coisa acumulada. E aí eu sempre tento priorizar as coisas que são da universidade, né, para depois fazer alguma coisa no ambiente, na casa, mas teve um dia que eu consegui produzir muito mais, focando primeiro no ambiente, para depois abrir o computador, para depois me relacionar com as pessoas, assim, dessa forma, né, à distância. E é muito importante. Eu tenho a impressão, assim, que em 2 semanas eu vivo um mix de sentimentos, que 2 semanas é tipo como se fosse um mês de refletir muita coisa, de tentar sair do lugar, depois voltar para esse lugar, tá sendo louco, gente. Eu costumo falar que a bagunça interna, ela se externaliza, né? Então, quando o ambiente está muito bagunçado, alguma coisa está acontecendo. E a gente também usou muita estratégia, eu acho, nesse momento de pandemia, de promoção de saúde. Então, as práticas integrativas em si, elas ganharam algum certo espaço, né? Então, na nossa experiência, a gente teve a terapia comunitária, teve a questão do relaxamento e hipnose, eu participava de um outro grupo que era Reiki, né, e meditação, que eu gosto bastante do Reiki.
Então, yoga, né, que acabei adaptando para online também. Então, essas são coisas, às vezes até uma troca mesmo, né? Um chá que é mais tranquilizante, né, para você se acalmar. E eu acho que a gente trouxe um compartilhar de coisas populares, né? Eu lembro muito da minha avó. Ela tinha muito conhecimento popular, mas muito mesmo, assim. E era muito legal, porque, vó, tô com isso, o que que eu faço? Ah, faz isso que dá certo. E aí eu vi que nesse momento a gente resgatou um pouco essa educação popular que é muito bacana e que eu acho que a gente precisava, né, cultivar mais, não deixar morrer quando voltar, né, que a gente vai voltar, né? Assim eu espero. A gente se abraçar, né? No começo eu sentia muita falta, né, de abraço. Ainda sinto, né, mas acho que eu adaptei um pouco, né? Mas no começo foi difícil para mim, que eu gosto muito desse abraçar. E aí essas estratégias a gente levou para esses espaços que a gente estava. Então, enquanto, né, docentes, não só no espaço que a gente estava, né, às vezes mediando esse cuidado, mas nos outros que a gente estava recebendo esse cuidado, que é um pouco isso que acho que foi a Jéssica que falou. A gente também pode se beneficiar. Então, isso que é interessante, né? Esse aprendizado, ele não é só de mediar, mas também de estar, de receber, de se cuidar. E é uma coisa coletiva. A terapia comunitária mostrou muito isso pra gente, porque as trocas eram, nossa, às vezes era necessária. Tinha dias que eu não entrava, mas nos dias que eu entrava, era para eu estar ali. Então, era muito importante. E teve outras também, né, gente? Tem outras práticas e outros grupos que ofertavam isso na pandemia. E mesmo sendo cansativo, no começo realmente foi aquela novidade, né? Mesmo sendo cansativo, eu saía de lá melhor. Eu sabia que aquele momento, às vezes só da música que a gente ouvia, coisa que a gente às vezes não percebe, mas a música mexe muito com o emocional da gente, né? Com as moléculas, nossas moléculas de água. As músicas, a gente gosta da música por conta desse movimento que ela faz nas moléculas de água no nosso corpo. Por isso que algumas são mais agradáveis e outras nem tanto. E isso é muito legal. Então tinha, às vezes, umas músicas que traziam esse relaxamento também, nesses espaços. E eu acho que isso a gente pode, né, levar esses recursos enquanto cuidado, autocuidado, e enquanto profissional também. Eu acho que a gente já pode encaminhar para o final. A gente já fez 1 hora de atividade. E se vocês quiserem dar uma fala de encerramento, fiquem à vontade. A fala de encerramento é porque algumas vão para outra atividade, viu, gente? Elas estão com a proposta aí da Flávia de cestas solidárias. O Sonacê está vivendo uma situação de fome, né? E o pessoal está se movimentando até para isso. Falar isso, Aí hoje eles têm uma... Me chama, o Centro da Juventude, Ceilândia, não sei o que, estou aí. Vai ter uma reunião no Centro da Juventude agora, se vocês quiserem participar. Estou lá vendo aí, no chat. A gente está no movimento, porque, enfim... manda o link, pronto. Só para encerrar mesmo, eu agradecer, foram várias atividades mesmo. Teve a autoauriculoterapia, eu nunca pensei que fosse ver isso. Eu fiquei surpresa, né? Autoauriculoterapia online. Ser autoauriculoterapia já me chamou a atenção. Online ficou... Então, foi uma inventividade, uma criatividade impressionante, as limitações que a Jéssica falou, inclusive, que eu acho que uma das coisas que nos mexeu também foi o fato de a gente não conseguir acessar a comunidade que realmente precisava, né?
porque não tinha acesso a essas ferramentas tecnológicas que outras pessoas tinham. Então, eu acho que esse também foi uma limitação do nosso projeto. Nós não conseguimos alcançar a população que nós estávamos acostumados a estar juntos, né? Mas, assim, pessoal, meu agradecimento à equipe da LASFAC, meu agradecimento, assim, pessoal, não dá para dar dimensão do tamanho do que vocês fizeram comigo, a Flávia e a Daniela, né? Estou falando isso enquanto profissão, enquanto pessoa mesmo, né? Meus mecanismos de defesa todos se desfizeram na frente de vocês, assim, ó, impressionante, se dissolveram, derreteram, impressionante. Então, a equipe da LASFAC tem a gratidão, sempre, tá? E as meninas também. Muito bom estar com vocês, muito bom. É ótimo. Eu não sei explicar, né? Eu só consigo sentir que você fica leve, é aconchegante, você fica bem. É engraçado isso, né? E eu tô falando computador, vendo vocês, mas é o computador que tá aqui na minha frente. Então, assim, uma coisa doida. Por isso que eu acredito no Reiki, né? Que é, de novo, as práticas integrativas, porque mesmo a aplicação dele à distância, você pode sentir, né? Se a gente consegue sentir tanta coisa na frente do computador, né? Imagina as energias, né? E pensamentos bons e levar a cura, né? Nesse sentido. Então, assim, eu só tenho a agradecer, né? Essas pessoas maravilhosas que entraram na minha vida nesse momento tão difícil. E a gente não se largou, não soltou a mão de ninguém, era uma apoiando a outra, quando uma, né, caía um pouquinho, a outra ajudava, e a gente está aqui até agora e vai continuar aí, né, gente? Tem muita coisa boa aí para acontecer. Gratidão, viu, Flávia, Jo, meninas e o grupo todo. Espero que depois de junho a gente possa estar junto, mais presente, né, assim, mais envolvida. E é isso. Gratidão. Isso, que a gente continue se cuidando, porque a gente tem um ano difícil pela frente, né? Não vai ser fácil ainda. Eu sou mais pé no chão, acho que a gente vai passar esse ano ainda, ou mais pessimista, não vai ser pé no chão, mas acho que vai ser um ano ainda bastante complicado. Então, já temos as percepções, sabemos o quanto é importante estar junto, quanto é importante se cuidar, olhar para o outro. Primeiro, olhar para si, né? Todo mundo falou da importância de se cuidar para poder cuidar do outro, né? Então, a gente buscar esses refúgios lá na rotina para a gente, né, tá bem, para poder, e também olhar para o lado, né? Porque às vezes a gente percebe quando alguém não está bem, correr para a rede, aí não a rede virtual, a rede real, no modo online, mas, né, a rede real, que faz com que a gente exista, funcione, né? Então, acho que é isso, a gente continue assim, a gente vai ter um ano que vem acho que a gente vai estar olho no olho, mas esse ano a gente vai estar junto desta maneira e vai conseguir, a gente está forte, uma dá uma baixadinha, outra vai lá e puxa, vocês também sabem que podem, em qualquer momento, chegar, conversar, a gente precisa disso, né? Esse espaço ali é muito importante. Quero agradecer muito vocês, dizer que podem contar comigo, eu sei que eu posso contar com vocês. É isso, gente. Obrigada pela presença de todos. E tenham uma boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Descansem, se cuidem. Fiquem bem.